Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e nesse vídeo você vai ouvir palavras do presidente em exercício da Câmara dos Deputados Federais sobre o auxílio emergencial, sobre botar em pauta. Ele fala, Alex, sobre colocar em pauta. Ele falou aproximadamente mais de 1 hora. Lógico, acompanhei toda a sua entrevista que foi dado a uma equipe de reportagens e fiz um resumo. Você vai entender o que ele falou, o básico, você vai entender, tá? Fala, mas na verdade sobre pautar a MP1000, ele não disse... Bem, você vai ouvir o que ele falou, tá? Eleição, tá pensando em ser eleito aí e ficar no cargo como presidente da Câmara dos Deputados Federais, ele tem muito interesse. A partir de agora, aumenta aí o volume, se bora com todos os detalhes. Alô, meus amores, um grande abraço. Eu sou Alex Silva, comunicador há mais de 20 anos, sempre informando a você. Como é que você está? Tudo bem com você? Logo no início desse vídeo, eu já peço a sua gentileza, a sua compreensão de fazer isso aqui, dar um like, dar um joinha. É importante você fazer isso agora, porque a gente se envolve com o assunto e termina esquecendo, tá? Já deixou outro lado aqui? É para você que está visitando a gente pela primeira vez. Tá vendo aqui o nome inscrever-se destacado em vermelho? Clica nele. Assim que você fizer isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar a você, tá bom? Olha, gente, o Brasil é um caso sério, viu? Todo mundo pedindo que coloque em pauta a MP1000, mas, por incrível que pareça, nas oportunidades que o presidente, por exemplo, em exercício da Câmara dos Deputados Federais, o Marcos Pereira tem, ele falou, e você vai ouvir o que ele disse. Ô, Alex, ele nem tocou no assunto sobre a medida provisória 1000, ele encostou, dando um exemplo que ajudou em aprovar o auxílio para alguns esportistas, enfim, preste atenção o que foi que ele falou para você entender, porque as oportunidades que esses parlamentares têm de falar com a sociedade é enorme, e aí deixa passar essa oportunidade. Então preste atenção o que foi que ele disse. Poderia ser mais objetivo, né? Escuta aí o que ele falou. Mais editou medidas provisórias e 90% dessas medidas provisórias relacionadas ao Covid. Portanto, o Poder Executivo fez a parte dele, nós fizemos a nossa parte, votando, aprimorando, melhorando. Votamos também, essa semana passada, um auxílio aos profissionais da área de esporte, principalmente do esporte amador, ou daqueles profissionais que são poucos remunerados, não são todos que são Ronaldinhos, que são Neymar, que ganham milhões e milhões de dólares ou de euros. Portanto, votamos na semana passada o projeto que já tínhamos votado há algum tempo e foi ao Senado e retornando do Senado, foi agora para a sanção, é um projeto de iniciativa da Câmara. Eu tenho certeza que o presidente vai sancionar esse projeto, eventualmente pode vetar um ou outro artigo, é direito do Poder Executivo. Então, eu diria, para finalizar essa pergunta e concluir, que a Câmara cumpriu o seu papel de contribuir como um dos poderes da República nesse processo de crise sanitária e econômica. Olha, eu não vou ser aqui leviano de dizer que nós teremos plenas condições de votar durante esse período. E não diria nem só por conta do período eleitoral, por conta do próprio afastamento ainda persistente, ou que persiste. As sessões ainda estão virtuais, são temas densos e são temas difíceis de serem enfrentados. Eu costumo dizer, Germano, que a reforma tributária é a mais importante de todas as reformas que o país precisa fazer. O nosso sistema tributário é um sistema totalmente confuso e distorcido e que não existe nenhum igual ou parecido no mundo inteiro. Ora, ela é urgente, ela é necessária, mas ela é mais difícil ainda, no meu ponto de vista, do que a reforma da Previdência que fizemos no ano passado e do que a reforma administrativa que nós deveremos enfrentar aí, se não neste ano, no próximo ano. Porque envolve um sistema muito complexo e que os prefeitos, os governadores, sempre têm preocupações de perder receitas para a União, algo que historicamente aconteceu.
e que precisa ser corrigido e reparado para o futuro. O sistema tributário brasileiro, ele penitencia muito o consumo. E quando você tributa consumo, você acaba tributando mais os pobres, porque uma caneta, ela é o mesmo preço, uma caneta, vou dizer, uma caneta Bic, não vou falar uma caneta Montblanc, porque o pobre não tem nem acesso a uma caneta Montblanc, ou uma caneta Cartier, mas uma caneta Bic, ela custa o mesmo preço para o pobre e para o rico. Portanto, é um sistema tributário injusto. Nós precisamos corrigir isso, e não é necessariamente o calendário eleitoral que vai atrapalhar. É óbvio que retarda um pouco, mas haverá um esforço concentrado durante esse período eleitoral, mas principalmente após o período eleitoral. Após o primeiro turno, nós teremos ainda praticamente 30 dias de trabalho na Câmara, que se o texto tiver avançado e estiver minimamente consensado, haverá condições de aprovar. Mas eu vou ser muito sincero com você, eu acho que não é uma tarefa difícil, fácil, é difícil esse ano, mas não é impossível. Pois é, você ouviu aí o presidente em exercício da Câmara dos Deputados Federais, Marcos Pereira, falou, ele inclusive, olha, a entrevista que ele deu foi uma live com o jornalista, o Germano, ele falou mais de 1 hora, aproximadamente 1h20, 1h25, e durante toda a sua fala só repetiu, quando foi questionado sobre o auxílio emergencial, de que aprovou, como você ouviu aí, ajudando esportistas, tá? Mas, inclusive disse também que tem tempo para votar, para apresentar a medida provisória 1000. Só diz isso, a gente tem tempo ainda para apresentar ao Congresso uma possibilidade de votar nessa medida provisória 1000. E o questionamento e tem tempo ainda? Será que ainda dá tempo? Pessoal, está passando tempo muito rápido e uma oportunidade dessa ele podia ter dito, temos interesse sim em aprovar essa medida provisória 1000, pelo menos avaliar, vamos ver o que os parlamentares decidem, mas não tocou no assunto. Eu não vou colocar a entrevista dele toda, porque ele falou mais de 1 hora, mais de 1 hora, 1h20, 1h25, foi muito tempo e não, a única coisa que se aproximou falando sobre o auxílio emergencial foi quando ele falou sobre essa questão dos esportistas, desportistas, enfim, e só isso. E repetiu que tem tempo de apresentar a medida provisória. Eu vou deixar com você agora. O que é que falta? Falta interesse para esse povo. As pessoas precisando que seja apresentado, de fato, algo importante, que é falar sobre essa medida provisória. Lamentavelmente, ele que poderia ter dado essa oportunidade, ter aproveitado essa oportunidade de falar a todos sobre apresentar a medida provisória 1000, para que o Congresso decida. Não é ele que vai decidir, são os parlamentares. Se são a favor ou não, se decide vetar a MP 1000 ou não, ele que vai decidir, o Congresso é que vai decidir, ele só precisa colocar em pauta, só isso, mas não falou. Lamentavelmente não falou, não deu prazo nem nada. Pessoal, mudando de assunto aqui, você conhece, já ouviu falar num jogo chamado Free Fire? Pois é, Free Fire é esse jogo aqui, ó. Esse canal aqui eu vou indicar para você, é o canal Trainer Player. Todo dia tem live, todo dia tem live. A garotada é louca pro Free Fire, nesse jogo Free Fire. Os adolescentes, os jovens, enfim. Se você tem um filho, um sobrinho, um amigo, um colega, você mesmo de repente que gosta, eu recomendo esse canal. Vou deixar esse link aqui embaixo do vídeo, no topo dos comentários. Você clica, vai lá, inclusive se inscreve lá no canal, tá bom? Tem Free Fire, tem live todo dia. Eu, Alex Silva, recomendo esse canal, tá bom? Pessoal, estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, Alex com X. Se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer. Vai lá porque eu deixei mais de 300 vídeos pequenos de até 15 segundos. Muita gente está tirando suas dúvidas lá. O que é que você acha, hein? O presidente podia ter sido mais objetivo. Vamos sim pautar. É uma novela essa medida provisória, é só pautar. O que é que você acha? Por quê? Ele só tem interesse... Bem, eu vou deixar com você agora. Qual é o interesse? Qual é o interesse do governo, finalmente? É não aprovar, por isso que está levando no banho-maria. Dá a tua opinião sobre isso aí, lamentavelmente. Pessoal, um grande abraço a todos. Comenta aqui, dá a tua opinião dessa novela. Pauta ou não pauta? Coloque em pauta, seja Marcos Pereira, seja Rodrigo Maia, coloque em pauta. Vocês não vão decidir, quem vai decidir será o Congresso, os parlamentares é que vão decidir, a maioria que vai decidir. Vocês só precisam colocar em pauta. Concorda com isso? Somente isso. É só o presidente colocar em pauta para ser votado. E aí os parlamentares vão decidir. Dá a tua opinião sobre isso aí, tá? Abraço a todos, pessoal. Até a próxima. Bye, bye.